Ana abriu a porta da garagem com as mãos trêmulas, o cheiro de óleo e poeira invadindo o ar úmido da noite lisboeta. Maria, ajuda-me a arranjar esta luz, por favor, disse ela, a voz baixa como um sussurro conspiratório. Mas quando Maria, a vizinha solteira de 28 anos que vivia no apartamento ao lado, se aproximou com a escada, Ana fechou a porta atrás delas e, sem aviso, beijou-a com uma urgência desesperada que fez o mundo parar. Maria recuou, os olhos verdes arregalados em choque. Ana, o que é isto? Tu és casada. Com o Pedro. Ana, com 30 anos, casada há 5, mãe de uma menina de 3, desabou contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não aguento mais fingir, Maria. Há meses que te observo, que penso em ti. Eu amo-te. Mas se o Pedro souber, vai destruir tudo. A garagem escura, iluminada apenas pela luz fraca do telemóvel de Maria, parecia um confessionário improvisado. Maria, que sempre soubera da sua própria orientação, sentira a atração mútua crescer nas conversas casuais no elevador, nos cafés partilhados no bairro de Alfama. Mas isto? Uma mulher heterossexual, devota à família, declarando amor proibido? Era um abismo que se abria aos seus pés. No dia seguinte, o sol de Lisboa batia forte nas janelas do apartamento de Ana. Pedro, o marido dedicado, engenheiro na refinaria de Sines, saíra cedo para o trabalho, deixando-a sozinha com a pequena Sofia. Ana olhava para o espelho, vendo não a esposa perfeita, mas uma estranha atormentada. Como chegara ali? Aos 18 anos, casara-se por pressão familiar, a típica menina de uma família conservadora do Porto, onde o casamento era o destino inevitável. Pedro era bom, estável, mas o fogo que sentia por Maria era algo novo, aterrorizador. Maria, do outro lado da parede fina, não dormira. Crescera em Lisboa, filha de pais liberais que aceitavam a sua homossexualidade desde a adolescência. Trabalhara como designer gráfica, vivendo uma vida aberta, mas solitária após o fim de um relacionamento tóxico. Ana representava tudo o que ela evitava: complicações, segredos, dor. Ainda assim, o beijo ecoava no seu corpo como uma promessa. À tarde, elas encontraram-se no café da esquina, o aroma de pastéis de nata misturando-se à tensão no ar. Não podemos fazer isto, disse Maria, a voz firme mas os olhos traindo desejo. Ana inclinou-se para a frente, as mãos unidas sob a mesa. Eu sei que é errado. Mas, e se for o certo para mim? Toda a minha vida foi uma mentira. Os meus pais, a igreja, a sociedade. Eles ditaram tudo. E tu? Tu és livre, Maria. Mostra-me como ser livre. A conversa estendeu-se por horas, desvendando camadas de dor. Ana contara como, na universidade, sentira atração por uma colega, mas reprimira, casando-se para corrigir o que via como um erro. Maria partilhou as suas batalhas, o bullying na escola, a rejeição de alguns amigos. A sociedade portuguesa mudou, mas não o suficiente, disse ela. Ainda há olhares, julgamentos. Imagina para ti, com uma família. Pedro regressou à noite, beijando Ana distraidamente. Sofia correu para os braços da mãe, rindo. Ana sorriu, mas por dentro, um furacão. Como trair o homem que a amava? Como negar a si mesma? Naquela noite, enviou uma mensagem a Maria: preciso de ti. Mas tenho medo. Os dias seguintes foram um turbilhão de encontros furtivos. Um passeio no Parque Eduardo VII, onde as mãos se tocaram acidentalmente. Um almoço no Mercado da Ribeira, onde olhares se cruzaram com promessas. Mas a culpa crescia em Ana. Os pais dela, católicos devotos, ligavam semanalmente, perguntando sobre netos futuros. Quando vem o segundo filho, diziam. Ela mentia, o coração apertado. Maria, por sua vez, lutava com a ética. Estou a ajudar-te a destruir a tua vida, questionava-se no espelho.
Amigos dela, como a Joana, avisavam: cuidado, Maria. Mulheres casadas são minas terrestres. Mas o laço com Ana era magnético, uma conexão de almas que transcendia o físico. Uma semana após o beijo, veio o primeiro confronto. Pedro notou a distração de Ana. O que se passa, amor? Pareces distante. Ela hesitou, mas mentiu: trabalho estressante. Ele acreditou, abraçando-a. Mas Ana sentiu nojo de si mesma. Aquela noite, chorou nos braços de Maria, no apartamento dela. Eu não sou esta pessoa. Trair. É vil. Maria consolou-a, mas o dilema moral pesava. Tens de escolher, Ana. Ou ficas com ele, ou assumes quem és. Mas não podes ter ambos. As palavras ecoaram, plantando a semente da decisão que mudaria tudo. O clímax do primeiro ato veio numa festa de família. Os pais de Ana visitaram de surpresa, trazendo vinho do Douro. Sofia brincava, Pedro contava anedotas. Ana, tensa, recebeu uma mensagem de Maria: penso em ti. O telemóvel caiu, Pedro apanhou, viu a mensagem. Quem é Maria? Perguntou, o tom casual mas os olhos suspeitos. Ana gelou. A vizinha. Pediu ajuda com algo. Ele sorriu, mas uma dúvida nasceu. Naquela noite, sozinha na cama enquanto Pedro dormia, Ana decidiu, tinha de contar. Mas como? O preço seria alto: divórcio, custódia, rejeição familiar. A sociedade portuguesa, apesar dos progressos, ainda via o divórcio como falha e a homossexualidade em famílias tradicionais como pecado. Maria, no seu lado, preparava-se para o pior. Se ela escolher, lutaremos juntas, pensou. Mas o medo de ser a outra corroía-a. O amor nascia, mas com espinhos. Os dias transformaram-se em semanas de tormento velado. Ana equilibrava a vida dupla. De manhã, a mãe dedicada levando Sofia à creche em Belém. À tarde, encontros secretos com Maria em cafés escondidos nas ruelas de Bairro Alto. Cada toque, cada sussurro alimentava o fogo, mas também a culpa. Estou a roubar tempo à minha filha, pensava Ana, vendo Sofia dormir. Maria, no seu estúdio de design, lutava com projetos, a mente divagando para Ana. Ela vai escolher-me? Questionava. Uma noite, convidara a Ana para um concerto no Coliseu dos Recreios. Sob as luzes, as mãos entrelaçadas, sentiram-se livres pela primeira vez. Mas ao sair, viram um casal conhecido de Pedro. Ana panicou, soltando a mão. Eles vão contar. O pânico materializou-se dias depois. Pedro confrontou-a após uma chamada do amigo, vi-te com a Maria. O que se passa? Ana, coração acelerado, mentiu novamente, somos amigas. Mas Pedro, intuitivo, começou a vigiar. Instalou uma app de localização no telemóvel dela sob pretexto de segurança para Sofia. A pressão familiar intensificou-se. Os pais de Ana, visitando mais, notavam a tensão. Estás bem, filha? Pareces infeliz. A mãe, devota à Virgem de Fátima, sugeria orações. Ana, ateia no fundo, sentia o peso da tradição católica portuguesa, onde o casamento era sagrado. Maria enfrentava os seus demónios. Num jantar com amigos LGBT no Chiado, confessou, estou apaixonada por uma mulher casada. As reações variaram, apoio de alguns, avisos de outros. Vais sofrer, Maria. Elas voltam sempre para os maridos. Joana, a melhor amiga, foi dura, pensa no dano colateral. A criança. O conflito interno de Ana culminou numa terapia secreta. Num consultório em Campo de Ourique, desabafou, amo uma mulher. Mas amo a minha família. A terapeuta questionou, o que é amor verdadeiro? Sacrificar-se ou ser autêntica?
Ana saiu confusa, mas determinada a confrontar. Numa tarde chuvosa, encontrou Maria no mirador da Senhora do Monte. Preciso de tempo, disse Ana. Maria, magoada, rebateu: tempo para quê? Para continuares a mentir? A discussão escalou, vozes altas e quando na vista sobre Lisboa. Estás a usar-me para experimentares, acusou Maria. Ana chorou: não. É real. Mas o preço. Perder Sofia, os meus pais me renegarem. A chuva misturava-se às lágrimas. Elas abraçaram-se, mas o abismo crescia. Naquela noite, Ana chegou a casa molhada. Pedro esperava: onde estavas? Ela hesitou, mas contou parte da verdade, com uma amiga a pensar na vida. Ele abraçou-a, mas a desconfiança fermentava. O ponto de viragem veio numa viagem familiar ao Alentejo. Nos Campos Dourados de Évora, com os pais e Sofia, Ana sentiu o peso da normalidade. Pedro propôs renovar votos para fortalecermos. Ela aceitou, mas por dentro, gritava. Ligou a Maria: vou acabar com isto. Maria, devastada, concordou: é melhor. Mas o destino interveio. De volta a Lisboa, Sofia adoeceu com febre. No Hospital de Santa Maria, Ana e Pedro uniram-se na preocupação. Maria, sabendo por mensagem, apareceu discretamente. Vendo Ana exausta, ofereceu apoio. Pedro notou: obrigado, vizinha. Mas nos olhos de Ana e Maria, a faísca. Recuperada Sofia, Ana confrontou-se. Numa missa na sede de Lisboa, com os pais, ouviu sermão sobre pecado e redenção. Saiu revoltada: Deus não me condena por amar. Decidiu contar a Pedro. A revelação foi cataclísmica. Numa noite calma, após Sofia dormir, Ana disse: amo outra pessoa. Uma mulher. Pedro ficou em silêncio, depois explodiu: como? Com quem? Maria, confessou. Ele saiu, batendo a porta. Ana desabou. Horas depois, ele voltou, olhos vermelhos: quero divórcio. Mas a Sofia fica comigo. A batalha pela custódia começou. Advogados, tribunais em Lisboa. Os pais de Ana, informados, renegaram-na: és uma vergonha. A mãe chorou: pensa na alma eterna. Maria apoiou Ana, mas o stress cobrava. Vale a pena? Perguntava Maria. Ana, agora vivendo com ela temporariamente, respondia: sim. Pela liberdade. A sociedade reagiu. No trabalho de Ana, como professora, rumores espalharam-se. Colegas conservadores distanciaram-se. Num país onde o casamento gay era legal desde 2010, mas preconceitos persistiam em camadas sociais, Ana sentia os olhares. O file terminava com uma traição iminente. Pedro, furioso, contactou os pais de Ana para a aliança contra ela. Ela não merece a Sofia, disse. O divórcio arrastou-se como uma ferida aberta. Nas audiências no Tribunal de Família de Lisboa, Ana defendia o seu direito à maternidade. Sou uma boa mãe, argumentava, mas Pedro pintava-a como instável, confusa. O juiz, um homem de meia idade, ouvia com neutralidade, mas o viés sutil pairava. Maria testemunhou a favor de Ana: ela é amorosa, dedicada. Mas o advogado de Pedro torceu: e a sua relação com a arguida? Não é conflito de interesses? Maria corou, mas manteve-se firme. Fora do tribunal, elas enfrentavam paparazzis locais, sensacionalismo nos tabloides. Professor abandona a família por amor lésbico. A família de Ana isolou-a. O pai, um comerciante reformado, cortou contacto: escolheste o pecado. A mãe enviava mensagens bíblicas, implorando arrependimento.
Ana, em terapia, desabafava, eles criaram para ser perfeita, mas sufocaram-me. Sofia, a inocente no meio, perguntava, por que não vives conosco, mamã? Ana explicava simplificado, a mamãe e o papá vão viver separados, mas amo-te sempre. Mas as visitas supervisionadas doíam, Pedro limitando o tempo. Maria lutava com ciúmes e insegurança. Sentes falta dele? Perguntava. Ana negava, não. Sinto falta da estabilidade. Elas moravam juntas num pequeno apartamento em Graça, construindo uma vida nova. Noites de conversas profundas, cozinhando cozida à portuguesa, rindo apesar da dor. Mas a traição veio. Pedro, aliado aos pais de Ana, espalhou rumores na escola dela. A diretora chamou-a "Pais queixam-se". A sua vida pessoal afeta a reputação. Ana defendeu-se, sou profissional. Mas o estigma crescia. Numa manifestação pelo orgulho em Lisboa, Maria convenceu Ana a ir. Sob bandeiras arco-íris, sentiram solidariedade. Mas um fotógrafo capturou-as de mãos dadas. No dia seguinte, o jornal publicou "Ex-mulher de engenheiro em manifestação gay". Pedro usou isso no tribunal, exposição inadequada para a criança. O conflito moral aprofundou-se. Ana questionava, sou egoísta? Devia sacrificar-me pela Sofia? Maria respondia, não. Viver autenticamente ensina-lhe coragem. Mas dúvidas corroíam. Uma reviravolta, a mãe de Ana apareceu à porta. Filha, preciso falar. Chorando, confessou, na juventude amei uma mulher. Mas casei-me por dever. Não quero que sofras como eu. Ana abraçou-a, uma ponte reconstruída. Mas o pai manteve-se rígido. E Pedro, amargo, propôs acordo, custódia partilhada se Ana parasse a loucura. Ela recusou, isto sou eu. A tensão culminou numa confrontação familiar. Num jantar forçado no Porto, os pais, Pedro e Ana reuniram-se. Gritos ecoaram, destruíste tudo, acusava o pai. Ana rebateu, vivi uma mentira por vós. Maria, esperando fora, ouviu o caos. Saindo, Ana declarou, escolho a verdade. Mas o preço, Sofia chorava nas visitas, confusa. Maria enfrentou o seu passado. Uma ex, Rita, reapareceu, via as notícias. Queres ajuda? Maria recusou, leal a Ana. Mas Rita semeou dúvida, ela vai voltar para a família. O file fechava com uma decisão arriscada. Ana, para provar estabilidade, propôs casamento Maria. Vamos oficializar. Maria hesitou, tão cedo? Mas aceitou, um farol na tempestade. O casamento planeado trouxe esperança, mas mais conflitos. No Registro Civil de Lisboa, com amigos como testemunhas, elas trocaram votos simples. Prometo amar-te na luz e na sombra, disse Maria. Ana respondeu, és a minha verdade. Mas fora, protestos de grupos conservadores, defendam a família tradicional. A mídia amplificou. Entrevistas, debates na TV, é progresso ou decadência? Ana tornou-se símbolo involuntário, recebendo mensagens de apoio de jovens LGBT, mas ódio online. A custódia intensificou-se. O juiz decidiu partilhada, mas com condições, terapia familiar. Sofia adaptava-se, passando fins de semana com cada progenitor. Gosto da tia Maria, dizia inocentemente. Pedro, relutante, aceitava. Mas a mãe de Ana reconciliou-se totalmente, visitando o casal. Errei em julgar, admitia. O pai, porém, manteve distância, um vazio doloroso. Maria prosperava no trabalho, um projeto sobre diversidade.
Ana, demitida da escola, abriu um blog sobre identidade, ganhando seguidores. Partilho a minha jornada para ajudar outros. Contudo, uma traição profunda abalou. Rita, a ex de Maria, contactou Ana anonimamente. Maria ainda me ama. Cuidado! Anexava mensagens antigas. Ana confrontou Maria. É verdade? Maria explicou, passado. Bloqueia. Mas a semente de dúvida germinou. Numa viagem a Sintra, elas discutiram. Confias em mim? Perguntou Maria. Ana, estressada, explodiu. Após tudo, sim. Mas o mundo conspira contra nós. O Castelo Pena, romântico, testemunhou reconciliação, mas fragilidade. Pedro, vendo Ana feliz, amoleceu. Numa reunião, admitiu: quero melhor para Sofia. Talvez possamos ser amigos. Ana agradeceu, um ciclo fechando. Mas sociedade testava. Num evento escolar, pais murmuravam sobre a mãe lésbica. Sofia defendeu: a mamã ama a Maria, e isso é bom. Ana chorou de orgulho. O clímax veio com uma crise de saúde. A mãe de Ana adoeceu, cancro. No hospital no Porto, o pai implorou: vem, filha. Ana foi com Maria. No leito, a mãe sussurrou: sê feliz. Morreu, unindo a família no luto. O pai, quebrado, abraçou Ana: perdoo-te. Amo-te. Maria, ao lado, sentiu inclusão. Mas o luto trouxe reflexão. Ana questionou: valeu o sofrimento? Maria respondeu: sim. Crescemos. O file terminava com despertar. Elas adotaram um cão, simbolizando nova família. Mas uma ameaça pairava. Ativistas anti-LGBT visavam o blog de Ana. A ameaça materializou-se em assédio online, depois físico. Cartas anônimas chegavam: voltem ao armário. Ana, resiliente, reportou à polícia em Lisboa. Não nos calarão, declarava. Maria apoiava, mas o stress afetava a saúde. Ansiedade, noites insones. Num check-up, descobriu um nódulo benigno, mas o medo uniu-as mais. Sofia florescia, desenhando famílias com duas mães. Na escola, um projeto sobre diversidade. A minha família é especial. Professores aplaudiram, mas alguns pais protestaram. Pedro casou-se novamente, com uma mulher compreensiva. Custódia amigável evoluiu. Obrigado por seres honesta, disse ele a Ana. A família de Ana reconstruiu-se. O pai visitava, jogando com Sofia. Aceito-vos, murmurava. Numa conferência LGBT em Coimbra, Ana falou: o amor não tem género. Mas o preço é alto, perda, dor, mas liberdade. Aplausos ecoaram. Maria, orgulhosa, propôs férias nas Açores. Lá, em praias vulcânicas, renovaram votos privados. Para sempre, juraram. De volta, enfrentaram o último teste. Um antigo amigo de Pedro revelou: ele sabia da tua atração há anos, mas ignorou. Ana confrontou: por que não disseste? Pedro temia perder-te. Erro meu? Perdão mútuo selou paz. O amor delas amadureceu, uma parceria de iguais. Ativismo cresceu, workshops sobre aceitação. Mas reflexões profundas persistiam. Ana escrevia no diário: escolhas definem-nos. As minhas foram certas? Numa noite estrelada no castelo de São Jorge, Maria perguntou: feliz? Ana: sim. Apesar de tudo. A história culminava em tranquilidade conquistada. Elas olhavam Lisboa, luzes piscando, símbolo de esperança. Foi a traição necessária para a verdade emergir ou uma escolha egoísta que feriu inocentes?